O Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos, separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Capítulo 5. A história de Anne. Sabe, disse Anne em confidência, decidi que vou desfrutar deste passeio. Na minha experiência, você quase sempre consegue desfrutar das coisas se você decide com firmeza que isso vai acontecer. Obviamente, você tem de decidir isso com firmeza. Não vou pensar em voltar para o orfanato enquanto estivermos nesta viagem de carroça. Vou pensar apenas no passeio. Oh, olhe! Tem uma pequena rosa selvagem precoce nascendo. Não é adorável? A senhora não acha que ela deve estar contente por ser uma rosa? Não seria bom se as rosas pudessem falar? Tenho certeza de que elas poderiam nos contar coisas muito adoráveis. E o rosa não é a cor mais encantadora que há no mundo. Adoro rosa, mas não posso usar essa cor. Pessoas ruivas não podem vestir rosa, nem na imaginação. A senhora já conheceu alguém cujo cabelo era vermelho quando era criança, mas que mudou de cor depois que a pessoa cresceu? Não, acho que nunca, retrucou impiedosamente Marilla. E tampouco acho que seja provável que isso vá acontecer no seu caso. Bem, lá se vai outra esperança. Minha vida é um túmulo perfeito de esperanças enterradas. Esta é uma frase que li certa vez em um livro e a repito para consolar a mim mesma, sempre que estou decepcionada com alguma coisa. Não consigo ver de onde vem o consolo, respondeu Marilla. Ora, porque a frase soa muito bonita e romântica, bem como se eu fosse a heroína de um livro, sabe? Tenho muito carinho pelas coisas românticas. E um túmulo repleto de esperanças enterradas é uma das coisas mais românticas que se pode imaginar, não é? Fico muito feliz de ter um. Hoje vamos cruzar o lago de águas cintilantes? Não, não vamos passar pelo lago dos Berries, se é isso que quer dizer com o lago de águas cintilantes. Vamos pela Estrada da Orla. Estrada da Orla soa bonito, disse Anne com os olhos sonhadores. Ela é tão bonita quanto soa. Assim que a senhorita disse Estrada da Orla, eu a visualizei mentalmente, em um instante. E White Sands também é um nome bonito, mas não gosto dele tanto quanto gosto de Avonlea. Avonlea é um nome adorável, simplesmente soa como música. Que distância fica White Sands daqui? A 8 quilômetros. E como você evidentemente está decidida a ficar falando, é melhor falar alguma coisa útil e me contar o que sabe sobre si mesma. Ah, não vale a pena contar o que eu sei sobre mim mesma, na verdade, disse Anne ansiosamente. Se a senhorita deixar que eu lhe conte aquilo que eu imagino sobre mim mesma, vai achar muito mais interessante. Não quero saber de suas elucubrações. Atenha-se aos fatos nus e crus. Comece pelo começo. Onde você nasceu e qual é sua idade? Completei 11 anos em março passado, respondeu Anne, resignando-se com um pequeno suspiro a contar os fatos nus e crus. E nasci em Bolingbroke, Nova Escócia. O nome do meu pai era Walter Shirley e ele era professor do ginásio de Bolingbroke. O nome da minha mãe era Berta Shirley. Walter e Berta não são nomes adoráveis? Fico muito feliz que meus pais tinham nomes bonitos. Seria uma desgraça de verdade ter um pai chamado Jedediah, não é mesmo? Acho que o nome da pessoa não importa, contanto que ela se porte bem, replicou Marilla, sentindo-se instada a inculcar uma boa e útil dose de moralidade. Bem, não estou certa. Anne pareceu pensativa. Certa vez, li em um livro que, se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume. Mas nunca consegui acreditar nisso.
Não acredito que uma rosa seria tão agradável se fosse chamada de cardo ou de repolho de gambá. Presumo que meu pai poderia ter sido um homem bom, mesmo que se chamasse Jedediah, mas tenho certeza de que teria sido um tormento. Bem, minha mãe também era professora do ginásio, mas deixou de lecionar quando se casou com meu pai, é claro. O marido já era responsabilidade o bastante. A senhora Thomas disse que eles eram como 2 bebês, e tão pobres quanto camundongos de igreja. Eles foram morar em uma casa amarela minúscula em Bolingbroke. Jamais vi aquela casa, mas já imaginei milhares de vezes. Acho que ela deve ter tido madressilvas no parapeito da janela da sala de estar, lilazes no jardim e lírios do vale logo depois de passar do portão. Sim, e cortinas de musselina em todas as janelas. Cortinas de musselina dão a uma casa um certo ar. Eu nasci naquela casa. A senhora Thomas disse que eu era o bebê mais feio que ela já vira, que eu era muito mirrada e pequena e não tinha nada além de olhos, mas que a minha mãe me achava perfeitamente linda. Eu imaginaria que uma mãe saberia julgar melhor do que uma mulher pobre que vinha para nossa casa limpar, não é mesmo? Mas fico contente por ela, de algum modo, ficar satisfeita comigo. Eu ficaria muito triste se pensasse que era uma decepção para ela, porque ela não viveu por muito tempo depois disso, sabe? Ela morreu de uma febre quando eu tinha apenas 3 meses. Eu de fato gostaria que ela tivesse sobrevivido por tempo bastante para que eu pudesse me lembrar de tê-la chamado de mãe. Acho que seria agradável demais dizer mãe, a senhorita não acha? E papai morreu 4 dias depois, também de febre. Isso fez de mim uma órfã, e as pessoas ficaram desesperadas, segundo disse a senhora Thomas, sem saber o que fazer comigo. Sabe, nem mesmo naquela época havia alguém que me quisesse. Essa parece ser a minha sina. Tanto papai quanto mamãe, também vindo de lugares muito distantes, e era bem sabido por todos que nenhum dos dois tinha parentes vivos. Por fim, a senhora Thomas disse que me acolheria, apesar de ser pobre e de ter um marido ébrio. Ela me amamentou com mamadeiras e não com leite materno. A senhorita sabe se existe alguma coisa em relação às pessoas que foram amamentadas assim, que as torna melhor do que as outras pessoas? Porque sempre que eu fazia algo de errado, a senhora Thomas me perguntava, em tom de reprimenda, como eu conseguia ser uma menina tão mal comportada se eu tinha sido amamentada com mamadeiras? O senhor e a senhora Thomas se mudaram de Bolingbroke para Marysville e eu morei com eles até os 8 anos de idade. Eu ajudava a cuidar dos filhos dos Thomas. Havia 4 mais novos do que eu, e posso lhe dizer que eles davam trabalho. Depois, o Sr. Thomas foi morto quando caiu embaixo de um trem, e a mãe dele se ofereceu para dar abrigo à Sra. Thomas e aos filhos dela. Mas não me queria. A Sra. Thomas ficou desesperada, segundo ela mesma, sem saber o que fazer comigo. Então a Sra. Hammond, que vivia rio acima, desceu e disse que me acolheria, visto que eu era boa cuidando de crianças. E fui morar rio acima com ela em uma pequena clareira, em meio a troncos cortados de árvores. Aquele lugar era muito solitário. Estou certa de que eu jamais teria conseguido morar ali se não tivesse uma imaginação. O Sr. Hammond trabalhava em uma serraria ali perto e a Sra. Hammond tinha 8 filhos. Ela teve gêmeos 3 vezes. Gosto de bebês com moderação, mas gêmeos 3 vezes seguidas é demais. Falei isso com muita firmeza para a Sra. Hammond quando nasceu o último par. Eu costumava ficar cansada demais de carregá-los. Morei rio acima com a Sra. Hammond por mais de 2 anos. Então, o Sr. Hammond morreu e a Sra. Hammond deixou de cuidar da casa. Ela separou os filhos, deixando-os com os parentes variados, e foi para os Estados Unidos. Tive de ir para o orfanato em Hopton, pois ninguém queria ficar comigo, e eles tampouco me queriam no orfanato. Disseram que já estavam com a lotação esgotada, mas tiveram de ficar comigo, e passei 4 meses lá até que a Sra. Spencer veio. Anne terminou de falar com outro suspiro, mas de alívio desta vez. Ela evidentemente não gostava de falar sobre suas experiências em um mundo que não a queria. Você chegou a frequentar alguma escola? Indagou Marilla, fazendo a égua alazã descer a estrada da orla. Pouco. Frequentei por pouco tempo no último ano em que morei com a Sra. Thomas.
Quando eu morava rio acima, a casa era tão longe da escola que eu não conseguia caminhar até lá no inverno, e havia férias no verão. Portanto, eu só conseguia ir à escola na primavera e no outono. Mas é claro que frequentei a escola enquanto estava no orfanato. Sei ler muito bem e tenho decorados muitos poemas. A Batalha de Hohenlinden e Edimburgo depois de Flodden, e Bingen do Reno, e quase todas as partes de A Dama do Lago e de As Estações, de James Thompson. A senhorita não ama poesia que faz com que calafrios percorram as suas costas? Tem um trecho do Quinto Leitor, O Ocaso da Polônia, que é muito emocionante. É claro que eu ainda não estava estudando como quinto leitor, ainda estava no quarto leitor, mas as meninas mais velhas costumavam me emprestar os livros delas para eu ler. Essas mulheres, a senhora Thomas e a senhora Hammond, a tratavam bem? Perguntou Marilla, olhando para Anne com um canto do olho. Ah, gaguejou Anne. Seu rostinho sensível ficou subitamente escarlate, e o constrangimento se estampou em seu senho. Ah, elas tinham essa intenção. Eu sei que elas queriam ser tão boas e gentis quanto possível. E quando as pessoas têm a intenção de tratá-lo bem, você não se importa tanto quando não o tratam tão bem assim. Sempre. Elas tinham muitas coisas com as quais se preocupar, sabe? Muito complicado ter um marido ébrio, sabe? E deve ser muito complicado parir 3 pares de gêmeos seguidos. A senhorita não acha? Mas tenho certeza de que elas tinham a intenção de me tratar bem. Marilla não fez mais perguntas. Anne se entregou à sua abstração silenciosa em relação à estrada da orla, e Marilla conduziu a alazã absortamente enquanto sopesava profundamente. Seu coração começava a se encher de pena pela criança. Que vida de privações e sem amor ela tinha vivido. Uma vida de trabalho duro, pobreza e abandono. Pois Marilla era perspicaz o bastante para ler nas entrelinhas da história de Anne e adivinhar a verdade. Não era de se espantar que ela tivesse ficado tão encantada com a ideia de ir morar em uma casa de verdade. Era uma pena que precisasse ser mandada de volta. E se ela, Marilla, satisfizesse o capricho incompreensível de Matthew e deixasse a menina ficar, ele estava decidido quanto a isso, e a criança parecia uma criaturinha simpática e educável. Ela tem coisas demais a dizer, pensou Marilla, mas talvez possamos ensiná-la a parar com isso. E as coisas que ela diz não são nada grosseiras ou chulas. Ela se porta como uma dama. É provável que os pais dela fossem boas pessoas. A estrada da orla era agreste, selvagem e solitária. Do lado direito, abetos mirrados, com seus espíritos nada alquebrados pelos longos anos de luta contra os ventos do Golfo, cresciam aos montes. À esquerda, ficavam os desfiladeiros íngremes de arenito vermelho, tão próximos da beira da estrada que, em certos trechos, uma égua menos estável do que a alazã poderia ter testado os nervos das pessoas que vinham atrás dela. Ao pé dos desfiladeiros havia montes de pedras desgastadas pelas ondas do mar ou angras de areia cobertas por seixos como se fossem joias do oceano. Mais além ficava o mar, bruxuleante e azul, e sobre ele voavam gaivotas, com suas álulas brilhando prateadas à luz do sol. "O mar não é maravilhoso?" comentou Anne, saindo de um período longo de silêncio, em que ficou de olhos arregalados. "Certa vez, quando eu morava em Marsville, o Sr. Thomas alugou uma carroça expressa e nos levou para passar o dia no litoral, a mais de 15 quilômetros dali. Desfrutei de cada momento daquele dia, mesmo que eu tenha tido de ficar cuidando das crianças o tempo todo. Durante anos revivi esse momento em sonhos felizes, mas este litoral é mais bonito do que o de Marsville. Essas gaivotas não são tão esplêndidas?" "A senhorita gostaria de ser uma gaivota?" "Acho que eu gostaria. Quero dizer, se eu não pudesse ser uma menina. A senhorita não acha que seria bom poder acordar com a aurora e voar sobre a água e depois para longe o dia todo, em meio a este azul adorável? E depois à noite voar de volta para o ninho? Oh, consigo me imaginar fazendo exatamente isso. Que casa grande é aquela ali na frente, por favor?" "É o hotel de White Sands.
É administrado pelo Sr. Kirk. Mas a temporada ainda não começou. Muitos americanos vêm para cá passar o verão. Eles acham que este litoral é ideal. Receava que fosse a casa da Sra. Spencer, disse Anne com pesar. Não quero chegar lá. De algum modo, vai parecer que é o fim de tudo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo. E aproveite para deixar nos comentários sugestão de livros para nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até o próximo capítulo!